Boa noite. Bem, eu sou o professor Fernando, você já deve me conhecer das aulas gravadas. E, bem, eu preparei para esse encontro, encontro síncrono, três momentos. No caso, no nosso primeiro momento, a gente vai resolver um exercício, tá? Um exercício sobre cálculo de vazão de projeto. No segundo momento, eu vou fazer um aprofundamento em alguns pontos que já foram abordados nas aulas gravadas, mas que eu acho interessante a gente dar uma aprofundada nesse ponto. E, por fim, nós teremos um terceiro momento, que é um momento para vocês tirarem dúvidas, fazerem questionamentos que possam ter surgido a vocês ao longo dos estudos, tá? Então, adentrando no nosso primeiro momento. Só lembrando que, como esse é o nosso primeiro contato, em que existe a possibilidade de tirar dúvidas instantaneamente, então, se vocês, ao longo da minha explicação, da minha exposição, tiverem qualquer dúvida, por favor, sintam-se à vontade de abrir o microfone, de falar, de intervir, no esclarecimento de qualquer dúvida. Pois bem, para realizar esse exercício de cálculo da vazão de projeto de um sistema de abastecimento de água, a gente vai rememorar algumas coisas que são importantes, tá? Bem, só para relembrar que o nosso sistema de abastecimento de água ele é composto por algumas unidades. No caso, nós temos a unidade de captação, responsável por retirar água do manancial, a unidade de adução, que é a unidade que faz o transporte da água entre diferentes unidades, pode ser o transporte da água do manancial a uma estação de tratamento de água, o transporte da água da estação de tratamento de água para um reservatório. Enfim, essa é a função da adutora, tá? Fazer esse transporte. Temos a estação de tratamento de água, que é a responsável por adequar a qualidade da água para o consumo ou para o uso específico ao qual essa estação de tratamento de água está sendo utilizada. Tá? Nós temos a estação elevatória de água, que é responsável por inserir energia nessa água e fazer então o recalque, o transporte dessa água de um ponto de cota mais favorável para um ponto de cota de elevação superior, tá? Como, por exemplo, no bombeamento de água de um reservatório apoiado, de um reservatório enterrado, como esse exemplo na figura, para um reservatório elevado. Estou inserindo energia nessa água para fazer esse transporte. Temos a unidade de reservação, que pode ser uma unidade de reservação apoiada, uma unidade de reservação elevada, que tem como uma de suas principais características fazer a regularização da vazão, ou seja, armazenar água para suprir o consumo nos diferentes horários de consumo, tá? E temos a redistribuição, que é responsável então por levar a água desse sistema todo até as residências, onde essa água era consumida. Então, essa vazão que nós vamos calcular esse exercício é para fazer o dimensionamento de cada uma dessas unidades, tá? São levados em consideração diversos parâmetros para fazer esse dimensionamento. Quanto maior a vazão de projeto de um sistema de abastecimento de água, maior tende a ser esses elementos. Por exemplo, na redistribuição, quanto maior é a vazão de projeto, maior tende a ser os diâmetros, por exemplo, das tubulações. No caso de um reservatório, quanto maior é a vazão de projeto, maior tende a ser as dimensões desse reservatório, o volume desse reservatório. A mesma coisa para a estação, quanto maior a vazão de projeto, maior as dimensões das unidades e assim por diante. Então, essa variável que nós vamos calcular nessa aula é importantíssima, então, para o dimensionamento de cada uma dessas unidades, tanto dos equipamentos quanto das estruturas. Bem, para calcular, então, essa vazão de projeto, é necessário que a gente identifique qual é a demanda de água desse sistema. E, para isso, nós precisamos identificar alguns aspectos, como o alcance do projeto. Todo projeto de engenharia ele é realizado para atender às necessidades a qual ele está sendo projetado, está sendo implementado por uma faixa de tempo, por um período. E a isso nós chamamos de alcance de projeto. No caso do Brasil, os sistemas de abastecimento de água normalmente são projetados para atender entre 10 e 30 anos. Tá? Esse normalmente é o alcance de projeto.
Caso, então, faça um projeto de um sistema de abastecimento de água hoje, vou implementá-lo hoje, para que ele atenda a população em uma faixa de 10 a 30 anos. E esse parâmetro é importante, então, na hora da concepção do projeto, porque dependendo desse horizonte, eu vou ter uma população maior ou menor. Quanto maior tende a ser o alcance de projeto, maior tende a ser a população de projeto para a qual eu vou dimensionar esse sistema. O segundo aspecto é a previsão da população, que está diretamente relacionada ao alcance de projeto. Como as populações tendem a aumentar ao longo do tempo, então é necessário então que o sistema que eu estou projetando ela não atenda somente a minha população atual, que é uma população X, mas que também tenha a capacidade de atender a minha população futura, que vai ser uma população X mais Y, por exemplo. Então, essa previsão da população, essa estimativa de uma população futura é essencial, então, para o dimensionamento do meu sistema. A estimativa do consumo de água, que está diretamente relacionado com a previsão da população. Quanto maior a população, maior tende a ser, então, esse consumo de água. A estimativa das perdas de água, que, em conjunto com o consumo, compõe, então, essa demanda de água. A demanda de água do sistema é constituída pelo consumo de água efetivo que essa população faz e pela perda de água ao longo desse sistema, quer seja ela perdas físicas ou perdas aparentes, tá? E também é necessário se considerar, então, para essa vazão de projeto, a variação do consumo, que essa variação ocorre tanto ao longo dos dias dos anos, tem dias em que eu tenho vazões maiores de consumo e dias que eu tenho vazões menores de consumo. Isso principalmente em função do clima. Normalmente, em períodos mais quentes, o consumo de água é maior. Em períodos mais frios, o consumo de água tende a ser menor. Além dessa variação diária, também temos a variação horária do consumo de água. Ao longo da madrugada, o consumo de água tende a ser menor nas cidades, e quando inicia o dia, essa vazão de consumo tende a subir até chegar no seu pico, próximo do meio-dia, da 1 hora. Então, tem uma variação desse consumo ao longo do dia, tá? Então, todos esses aspectos são necessários na hora de determinar a vazão de projeto de um sistema. E o que acontece, então, em se tratando de estimativa populacional? E as cidades sofrem um processo tanto de verticalização, criação de prédios e também a expansão da mancha urbana. E isso, lógico, é causado pelo crescimento populacional. Então, é necessário que seja identificado no projeto, no cálculo da vazão de projeto, essa expansão, esse crescimento populacional. E essa previsão, essa estimativa, é realizada utilizando alguns modelos matemáticos existentes. No caso aqui, nós temos 4 modelos matemáticos possíveis de serem utilizados. A projeção aritmética, e essa projeção, ela supõe que o crescimento populacional tende a ter uma taxa constante, ou seja, cada ano eu tenho incremento constante de número de habitantes. Por exemplo, a cada ano aumenta-se numa cidade 300 habitantes, 400 habitantes. Essa faixa, esse incremento populacional é constante a cada ano. Temos a taxa decrescente de crescimento, em que considera-se que esse incremento populacional diminui a cada ano. Por exemplo, esse ano nós teremos um crescimento de 1.000 pessoas, no próximo ano teremos um crescimento de 800, no seguinte de 600 e assim sucessivamente. Esse incremento populacional tende a diminuir ao longo do tempo. De forma contrária, temos a projeção geométrica, que considera que esse incremento aumenta ao longo do tempo. Por exemplo, temos um crescimento de 50 habitantes esse ano, próximo de 80, no seguinte de 100 habitantes. Então, por isso que essa curva de crescimento tem uma curva ascendente, tá? E tem um crescimento logístico, que considera que a população inicialmente tem um incremento que aumenta ao longo dos anos, até chegar num ponto de saturação, e que a partir de então esse incremento passa a diminuir ao longo dos anos. Por isso essa curva faz meio que esse S no seu comportamento, tá? E para a gente então identificar qual desses modelos
nós utilizaríamos na nossa projeção e os dados que utilizaremos para fazer essa projeção, normalmente a gente utiliza então dados do censo do IBGE, utiliza dados históricos levantados para fazer então a projeção futura da população. Bem, também é importante a gente lembrar o que compõe então a demanda de água. Nós temos os diversos tipos de consumo que uma cidade pode ter: o consumo doméstico, o consumo comercial, o consumo público, o consumo industrial de água. Mas também nós temos as perdas de água e temos também água de serviço. As perdas de água podem acontecer por vazamentos em tubulações, por extravasamento de reservatórios. Essas, no caso, são as perdas físicas, tá? Tem as perdas não físicas ou aparentes, que podem acontecer por ligações clandestinas, por não registro de alguns consumidores, por falha na medição de consumo da população. E essa água de serviço é a água utilizada nos diversos processos que podem acontecer no sistema de abastecimento de água, como, por exemplo, a lavagem de elementos da estação de tratamento de água, a lavagem de um decantador, de um filtro. Esse, então, é um volume de água necessário para a operação do sistema. Bem, como normalmente essa demanda de água pode ser determinada? Bem, a demanda de água ela pode ser identificada por essa expressão, que no caso é o produto do consumo per capita de água, normalmente dado em litros por habitante dia, multiplicado pela população de projeto, que é aquela população projetada que nós falamos há pouco. E um dado importante, então, para a determinação dessa demanda é o consumo per capita, que pode variar de localidade para localidade, de região para região, isso sempre considerando diversas variáveis possíveis, como temperatura, temperatura média da localidade, os hábitos dessa população, enfim. E esse consumo per capita ele é identificado pela razão média, pela razão entre o volume médio diário de consumo de água dessa população em questão e entre a razão entre esse volume médio de água consumido, né, e a população abastecida. Isso vai resultar, então, também no valor em litros por habitante dia. Tá? Além disso, na determinação da vazão de projeto, deve ser considerada, como disse há pouco, a variação do consumo de água. Nós temos, então, a variação ao longo do ano, né? Em cada dia do ano, então, esse volume de água consumido, demandado, tende a variar, e também considerar a variação desse consumo ao longo do dia, né? Para isso, para considerar, então, essa variação, nós utilizamos dois coeficientes conhecidos como o K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo, e o K2, que é o coeficiente da hora de maior consumo. O coeficiente do dia de maior consumo pode ser identificado pela razão entre a vazão do dia de maior consumo e a vazão média de consumo diário, tá? Ou seja, eu tenho um dia de maior consumo em todo o ano e eu faço, então, a razão entre esse consumo e o consumo médio do ano, que é essa linha tracejada. Mesma coisa, então, para o cálculo do coeficiente da hora de maior consumo. É a razão entre a vazão de maior consumo, da hora de maior consumo e a vazão média de consumo horário. Ou seja, eu identifico a vazão no meu horário de maior consumo, que aqui acontece entre as 10 e as 12 horas, e faço a razão, então, com o valor de consumo médio horário, que é esse valor da linha tracejada. Então, eu identifico o meu K2. Esses dois parâmetros são fundamentais para identificar as minhas vazões de projeto. Isso porque os elementos do sistema, por exemplo, uma estação elevatória, um conjunto motor e bomba, né, uma adutora, elas precisam ser dimensionadas de tal modo que consigam transportar essas vazões máximas. No caso, a vazão máxima do dia de maior consumo e, no caso de uma redistribuição, transportar a água suficiente para atender esse consumo máximo do dia. Por isso, então, esses coeficientes são levados em consideração na hora do dimensionamento
e não apenas a vazão média. No entanto, existe um dimensionamento, então, de um sistema de abastecimento de água, a necessidade de calcular pelo menos 3 diferentes vazões de projeto. Nós temos, então, a vazão de projeto da distribuição, a vazão de projeto da adutora de água tratada, que é a vazão utilizada nesse trecho entre a ETA e a unidade de reservação, e temos a vazão de projeto, que é a vazão de produção, que corresponde à vazão a ser utilizada no mencionamento dos elementos entre a captação e a estação de tratamento de água. Além dessa, também temos a vazão média, que ela pode ser utilizada para calcular todas essas outras vazões. E aqui eu quero explicar para vocês qual a diferença entre essas 3 diferentes vazões de projeto. E isso a gente vai identificar olhando para as equações. Por exemplo, na vazão de distribuição, nós temos, por exemplo, no cálculo sendo utilizada a vazão média. Essa vazão vai ser utilizada em todas as vazões de projeto, tá? Nós estamos utilizando o coeficiente K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo. Esse coeficiente também vai ser utilizado em todas as outras vazões. E estamos utilizando o K2. Esse coeficiente é utilizado apenas para o cálculo da vazão de distribuição. Isso porque a rede é o único elemento desse sistema que está diretamente em contato com essa variação horária do consumo. Isso porque entre a rede e os demais elementos do sistema, nós temos a unidade de reservação. E a unidade de reservação, os reservatórios são precisamente os elementos desse sistema, as unidades desse sistema, responsável por fazer a regularização da vazão. Ou seja, no horário de maior consumo, no horário de menor consumo, esse reservatório armazena a água, ou seja, ele enche, para que quando o consumo for maior do que a vazão média nessa rede, esse reservatório, então, tem água armazenada suficiente para suprir essa demanda, esse pico de vazão que ocorre nos horários de maior consumo. Ou seja, havendo esse elemento aqui, a unidade de reservação, todas as unidades anteriores aos reservatórios não necessitam mais acompanhar essa variação de consumo horário. Necessitam tão somente ter capacidade de atender a vazão do dia de maior consumo, sendo dimensionados, por exemplo, para essa vazão média e não para essa vazão máxima de hora de maior consumo. Então, essa é a característica, então, da vazão de distribuição. Ela considera, então, o coeficiente K2, que é o coeficiente da hora de maior consumo, no seu dimensionamento. No caso da vazão da adutora de água tratada, nós temos, então, a vazão média, o K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo. Nós temos uma razão entre 24 horas e um T. Esse T aqui é o tempo que o projetista determina para que esse elemento, para que essa adutora ou essa estação elevatória opere. Por exemplo, desejas então que uma estação elevatória e a adutora que estão aqui operem não 24 horas por dia, mas 20 horas por dia. Então, o valor desse T será então 20. E a razão entre esse 24 por 20 vai resultar então num coeficiente que vai elevar o valor dessa vazão de modo que a vazão transportada ao longo dessas 20 horas atenda ao consumo total dessa população. Mas o QS, esse QS é a vazão singular de um grande consumidor. Havendo, por exemplo, uma grande indústria, um usuário que consuma um grande volume de água, então é necessário que considere essa vazão à parte. Então, soma-se então qualquer vazão, qualquer consumo singular de água de um grande consumidor, fazendo essa soma, tá? E a vazão de produção, a diferença da vazão de produção e da vazão da adutora de água tratada é tão somente esse elemento que é a consideração da
vazão da ETA, desse QETA, é conhecido como a vazão da ETA, que é o volume de água necessário para atender aquela água de serviço que nós falamos há pouco, que é o volume de água necessário para fazer a limpeza da estação de tratamento, fazer a manutenção, então, dessa unidade. Então, considera-se um percentual dessa vazão para a manutenção dessa unidade da estação de tratamento de água. Como esse volume de água foi consumido na ETA, então, para o dimensionamento dos elementos após a ETA, não se considera mais essa vazão, esse volume de água. Então, são essas características dessas 3 vazões de projeto. E nós temos, claro, a vazão média, que nada mais é do que o produto da população e do consumo per capita. Esse valor, 86.400, nada mais é do que a conversão de unidade desse valor de vazão, transformando de litros por dia para litros por segundo. E aqui nós temos, então, o exercício propriamente dito, tá? Esse exercício que é para a gente exemplificar como seria, então, o dimensionamento dessas vazões de projeto, desde a projeção até identificar, então, os 3 valores de vazão de projeto que nós vimos há pouco. Nosso exemplo é o seguinte: o município do norte do Brasil vai construir um sistema de abastecimento de água constituído pelas etapas de captação, adução de água bruta, tratamento de água, adução de água tratada, reservatório apoiado e elevado, estação elevatória e rede de distribuição. Para isso, faz-se necessário determinar as vazões de projeto para o dimensionamento dessas unidades, né? Utilize os dados a seguir do município para calcular essas vazões de projeto. E aí nós temos esses dados, que são os dados que nós necessitamos, então, para fazer esse dimensionamento, determinar essas vazões de projeto. Quais são eles, então? O horizonte de projeto, no caso, considerou-se, então, que o horizonte seria de projeto de operação desse sistema seria até 2040. Nós temos, então, o que seriam os dados do censo, lógico que esses foram dados estipulados, mas nós iríamos até o censo, faríamos, então, o levantamento desses dados de população desse município de 2000, de 2010, de 2020, variando aqui de 27 mil habitantes até 33 mil habitantes. Então, é um município de pequeno porte. O consumo per capita é de 200 litros por habitante dia. Também temos as variáveis vazão média diária, e aqui considerou-se 8.000 metros cúbicos por dia. Vazão do dia de maior consumo, 9.600 metros cúbicos por dia. Vazão média horária de 333,33 metros cúbicos por dia. E vazão da hora de maior consumo de 500 metros cúbicos por dia. Esses dados são os dados que nós utilizaremos, então, para identificar qual é o K1 e qual é o K2, os coeficientes da hora e do dia de maior consumo desse município. Bem, o que acontece? Em municípios que não existam esses dados, que não exista qualquer dado para fazer, então, a identificação desses valores, normalmente utiliza-se, então, no dimensionamento dados da literatura, ou pode também ser utilizado, podem ser utilizados dados de um município vizinho, por exemplo, que tenham características semelhantes a esse município, para então fazer a reprodução do que seria o sistema que está sendo projetado. Também temos a QETA, que aqui no caso corresponde a 2% da vazão de projeto, uma vazão singular de 1 litro por segundo, e um tempo para a operação daqueles elementos anteriores à unidade de reservação de 20 horas por dia. Por exemplo, no caso, a minha elevatória lá da computação não vai operar 24 horas por dia, vai operar 20 horas por dia. Aí vai operar 20 horas por dia. Então, isso foi estabelecido para esse projeto, tá? O projetista pode fazer com que esses elementos funcionem mais tempo, 24 horas por dia, menos tempo, 16 horas por dia. Então, isso fica
a critério do projetista. Nesse nosso exemplo, foi definido 20 horas por dia. Então, qual é o nosso primeiro passo na hora de dimensionar a vazão de projeto? É identificar qual é a minha população futura, para qual população, então, eu vou dimensionar esse meu sistema. Não é a minha população atual, lembre-se, é para a população futura do meu horizonte de projeto. No nosso caso, a gente precisa dimensionar esse sistema para atender a população desse município, que esse município terá em 2040. O sistema precisa ter capacidade para isso. Então, para isso, primeiro eu preciso identificar qual dos, no nosso caso, nós apresentamos 4 modelos, qual dos 4 modelos de projeção populacional a gente vai utilizar no nosso dimensionamento. Uma coisa interessante a ser feita para identificar é fazer, por exemplo, a plotagem no gráfico dos dados do censo que a gente levantou. E aí, considerando então o comportamento, a curva que se formará através dessa plotagem, desse gráfico, a gente pode ver qual curva representa melhor o comportamento desses nossos dados. No nosso caso, a gente tem um comportamento linear, ou seja, existe um incremento constante de população a cada ano, né? Ou seja, tive um incremento de 3.000 habitantes de 2000 a 2010, de 3.000 habitantes de 2010 a 2020. Então, é um crescimento constante. Então, posso considerar que o modelo adequado para esse município é uma projeção aritmética. Dependendo do comportamento, poderia ser qualquer um desses outros. Nesse caso, se enquadra melhor o modelo aritmético para projeção. E, no caso, a equação que nós utilizamos para fazer essa projeção aritmética são essas duas. Primeiro, calcular o coeficiente, que é uma taxa de incremento populacional a cada ano, e essa taxa, se cai, é calculado pela diferença entre a população final e inicial desses dados que eu levantei, sobre a diferença do ano final e do ano inicial. No nosso caso aqui, o ano final é 2020, né, que é o nosso último dado, e o nosso ano inicial é 2000. Então, seriam essas respectivas populações que nós utilizaríamos aqui. E para calcular a população projetada, né, no caso a nossa população em 2040, eu preciso então utilizar a minha população inicial, somada então dessa taxa de incremento, desse coeficiente, vezes a diferença entre o meu ano final, que seria então 2040, e meu ano inicial, que seria 2000. Isso me resultaria então na população projetada para 2040. Resolvendo então essa equação, nós temos então a população final, 33.000, menos a população inicial, 27.000. A razão disso pela diferença dos anos, 2020 e 2000. Isso resultou então numa taxa, no coeficiente de 300 habitantes por ano. Esse é o incremento, a cada ano, 300 habitantes. Então, agora, para realizar a projeção da minha população em 2040, eu utilizo a minha população inicial, que são 27.000 habitantes, mais o meu coeficiente na taxa de incremento, que é 300 habitantes por ano, vezes a diferença dos anos inicial e final e inicial, 2040 menos 2000. Isso resultou, então, em uma população de 39.000 habitantes. Então, essa é a população que esse município terá lá em 2040. E é para essa população que a gente deve dimensionar nosso sistema. Em seguida, é necessário que a gente identifique, então, os coeficientes do dia e do horário de maior consumo. E a gente vai utilizar, então, aqueles dados que já foram apresentados na questão. E aí a gente, então, identifica o coeficiente do dia de maior consumo pela razão entre a vazão do dia de maior consumo e a vazão média de consumo diário. No nosso caso, são essas 9.600 metros por dia, a vazão do dia de maior consumo, e 8.000 metros por dia, a vazão média diária. Isso resultou no coeficiente de 1,2, tá? Coeficiente do dia de maior consumo.
No caso, o coeficiente da hora de maior consumo, a mesma coisa. A gente realiza o produto da vazão da hora de maior consumo e a vazão média de consumo diário. No caso, 500 metros por hora, 333,33 metros por hora, respectivamente, o que resultou em um coeficiente K2 de 1,5. Esses normalmente são os valores indicados na literatura quando a gente não tem esses dados precisos do município, calculados com base em dados do município, daquela população. Então, a literatura normalmente indica 1,2 para o coeficiente K1 e 1,5 para o K2, mas isso pode variar, tá? Por fim, a gente então faz o cálculo das vazões de projeto. As 3 vazões. Vazão de produção, vazão da estação da adutora de água tratada e a vazão de distribuição. Para isso, a gente vai considerar os dados que a gente já tinha em mãos e que a gente calculou. No caso, nossa população de projeto de 39 mil habitantes, nosso consumo per capita de 200 litros por habitante dia, o K1 e o K2, o consumo da ETA de 2%, e o consumo singular de um grande consumidor, de uma indústria que tem nesse município, que é de 1 litro por segundo. Tá? Então, a gente começa identificando qual é a nossa vazão média. A nossa vazão média, então, a gente faz o produto entre a população projetada e o consumo per capita, e aqui faz a conversão, então, da unidade de litros por dia para litros por segundo. Isso resultou, então, em 90,28 litros por segundo. Essa é a vazão média do nosso sistema. Tá? Em seguida, a gente calcula a vazão de produção. A vazão de produção nada mais é do que a vazão média vezes o K1 vezes a razão, que é 24, o número de horas do dia, pelo tempo, número de horas em que esses elementos vão operar. A gente estipulou, então, 20 horas por dia, né? Mais esse elemento que é utilizado para calcular a vazão necessária para a água de serviço da ETA, que é 1 mais o QETA, que no caso é 2, dividido por 100, mais a vazão singular de um grande consumidor. Então, a gente tem a vazão média, que a gente já calculou, vezes o K1, vezes 24 horas sobre 20 horas, vezes 1 mais o QETA, que é 2, dividido por 100, né? Mais o 1 litro por segundo, que é a vazão de consumo singular. Isso resulta, então, para a gente uma vazão de produção de 133,60 litros por segundo. Em seguida, a gente calcula a vazão da adutora de água tratada, que é a diferença, então, dessas duas vazões, da vazão de produção de água tratada, é não ter esse elemento, o volume de água destinado à ETA, de água de serviço. E aí, nesse cálculo, então, a gente identificou uma vazão de 131, sempre essa vazão vai ser menor do que a vazão de produção da ETA, justamente por não necessitar mais realizar esse transporte desse volume que já foi utilizado na ETA. Então, 131 litros por segundo. E, por fim, a gente calcula a nossa vazão de distribuição. E aí, só para frisar para vocês que a gente vai utilizar, então, aqui o nosso K2, que é o coeficiente da hora de maior consumo. Porque a gente precisa atender, por exemplo, com o diâmetro dessa tubulação, a maior vazão, tanto do dia de maior consumo quanto da hora de maior consumo. É necessário que essas tubulações tenham capacidade de transportar esse volume de água. Então, a gente realiza então, um produto de nossa vazão média, vezes o K1,2, vezes o K2,5, mais a nossa vazão singular de 1 litro por segundo, que resultou em 166,75 litros por segundo. Geralmente essa vazão de distribuição, se não sempre, essa vazão de distribuição será maior que as demais vazões. Isso porque os elementos mencionados na redistribuição precisam atender, então, tanto o pico diário quanto o pico horário de consumo, de vazão. Precisa ter capacidade para realizar, então, esse transporte.
E aqui nós finalizamos o nosso exercício. Nós identificamos a vazão média, a nossa vazão de distribuição, nossa vazão de água tratada e a nossa vazão de distribuição. Essas vazões vão ser as vazões utilizadas para dimensionar cada um desses elementos, né, do sistema, tanto as estações elevatórias, quanto a adutora, a ETA, os reservatórios e as tubulações da redistribuição. E, entrando então no nosso segundo momento, nós vamos aprofundar alguns pontos que nós já vimos nas aulas gravadas, tá? Só que aqui eu quero dar uma outra ênfase, conversar com vocês algumas coisas que precisam ser frisadas, então, desses pontos. Primeiramente, queria falar com vocês sobre o balanço hídrico. O balanço hídrico do sistema nada mais é do que a identificação do que foi captado em um determinado sistema de abastecimento de água e identificar, então, os diversos destinos possíveis dessa água que foi captada inicialmente. De forma bem geral, a gente pode dizer, então, que um balanço hídrico de um sistema de abastecimento de água consiste no volume de água que é captado, tá? Retirado de um manancial de água, o volume de água que é consumido, quer seja esse consumo que gere faturamento ou não, o consumo autorizado, e o volume perdido de água ao longo das unidades desse sistema, desde a captação até a distribuição. Então, a diferença entre esses dois, entre o volume captado e o volume consumido, nós chamamos então de volume perdido, tá? Então, vamos iniciar pelo que seria um consumo autorizado. Dentro desse consumo autorizado, nós temos uma parcela que não gera receita, não gera faturamento para a empresa, para a concessionária prestadora de energia, que são os consumos de uso próprio, de caminhão-pipa, por exemplo, o consumo da própria concessionária, alguns consumos públicos de combate a incêndio, em que não são realizadas cobranças, então considera-se um consumo autorizado ou não faturado, não gera faturamento para a empresa, tá? Temos também os consumos autorizados faturados, que esses consumos podem ser consumos medidos. Esses consumos medidos são aqueles consumos em residências que possuem residências ou comércios ou indústrias que possuem um micromedidor que identifica precisamente quanto está sendo consumido naquele estabelecimento, naquela unidade consumidora, e também pelos consumos não medidos faturados, que é, por exemplo, numa residência em que não se exista um micromedidor, um hidrômetro, faz-se uma estimativa de quanto está sendo consumido naquela residência. Então, volume não medido, faturado. Apesar de não se medir, é realizado um faturamento em cima do que se estima ser consumido nessa residência, nessa unidade consumidora. Então, percebo que apenas essa pequena parcela, tanto consumo medido como não medido faturado, geram receita, geram arrecadação para a empresa. E essa maior parcela aqui, considerando consumos autorizados não faturados e as perdas, não geram qualquer tipo de receita para a concessionária, para a prestadora de serviço. Sendo assim, do ponto de vista comercial e operacional, é interessante que essa empresa reduza ao máximo possível essas perdas, de modo que esse volume perdido seja o mínimo possível. Não existe sistema no mundo em que não exista perda de água. Sempre haverá algum tipo de perda, nem que seja uma perda mínima por vazamento na redistribuição ou por extravasamento dos reservatórios, sempre existirá algum tipo de perda. Mas a grande necessidade das empresas é que elas reduzam ao máximo, minimizem dentro de suas possibilidades esse volume perdido de água. E essas perdas, elas podem ser divididas em perdas aparentes, ou seja, não necessariamente esse volume está sendo perdido, jogado fora. É um volume que pode estar sendo consumido, na verdade, mas
é um consumo não autorizado, no caso de fraudes, por exemplo, em falhas no sistema comercial, quando existe um sistema que está consumindo água, só que ele não está registrado no sistema e aí não realizar nenhuma cobrança por esse volume. E por problemas de medição da vazão consumida em algumas residências. Se o hidrômetro que está instalado numa determinada residência está submedindo o volume que está sendo consumido, então o volume que está sendo consumido não está gerando receita, então considera-se como um volume, uma perda aparente. E temos as perdas físicas reais, que são as perdas por vazamento em adutoras, em ramais prediais antes do hidrômetro, tá? Porque se um volume vaza após o hidrômetro, esse volume é medido, então vai ser faturado, mas se é perdido antes do hidrômetro, é uma perda física real. Temos também perdas por extravasamento de reservatórios, por rompimento de tubulações, enfim. Então, esse é, é o nosso balanço hídrico do que seriam os diversos destinos possíveis da água que é captada no sistema de abastecimento de água. No caso das perdas físicas, algumas ações são passíveis de serem realizadas para minimizá-las. No caso, o gerenciamento da pressão do sistema de abastecimento de água. Quando menores forem as pressões de um sistema, menor tende a ser o volume perdido por vazamento. Isso porque quanto maiores as pressões, maior tende a ser o esguicho, por exemplo, por uma fresta numa tubulação, e aí aumenta a vazão que está saindo da rede. Então, manter essa pressão em valores baixos é uma atividade, uma tarefa importante para se diminuir essas perdas físicas. Importante lembrar que a norma de rede de abastecimento de água estipula vazões mínimas necessárias de serem mantidas na rede, que no caso são 10 metros de coluna d'água. Isso para que a água chegue com pressão nas residências e consiga ter força de chegar até o elemento hidráulico mais favorável, por exemplo, um chuveiro. É necessário que a água chegue com pressão nesse elemento hidráulico. Então, estipulada essa pressão mínima de 10 metros de coluna d'água, com uma pressão máxima estática de água de 50 metros de coluna d'água. Apesar desse ser um teto estipulado na norma, é importante então que as concessionárias tentem manter os seus valores mais abaixo, talvez mais próximos de 10 MCA, para reduzir então esse volume de água perdido. Temos o controle ativo de vazamento, que é o combate direto aos vazamentos, o atendimento a reclamações de vazamento para que a equipe prontamente possa chegar ao local e consertar algum rompimento na tubulação. Velocidade e qualidade desses reparos e o gerenciamento da infraestrutura. Sempre manter peças disponíveis para serem trocadas quando ocorrer, então, um rompimento da tubulação. Tá? Uma outra questão que eu queria conversar e enfatizar com vocês é sobre o impacto que as perdas de água têm nas despesas de um sistema de abastecimento de água. Com aquele metro cúbico de água que está sendo perdido no sistema, também estão sendo perdidos energia elétrica, que foi energia necessária para fazer o transporte dessa água por todas as unidades do sistema, e perda com produtos químicos também. O produto químico que foi utilizado na ETA, para utilizar esse metro cúbico de água que foi perdido aqui na rede, por exemplo, gerou custo. Então está sendo realizada uma despesa que poderia ter sido evitada, e isso pode impactar então na sustentabilidade econômica desse sistema. Por isso é importante que as perdas de água, tanto físicas quanto aparentes, sejam minimizadas nos sistemas. Outro ponto importante que eu queria abordar com vocês é sobre a seleção de alguns elementos do sistema de abastecimento de água, no caso da estação elevatória de água.
A seleção desse equipamento impacta diretamente no consumo de energia elétrica do sistema. No caso, esses equipamentos são os principais equipamentos que consomem energia no sistema de abastecimento de água. Se não me engano, em torno de 90% da energia consumida é consumida pelo conjunto motor e bomba, e dependendo da forma como esses equipamentos são dimensionados, pode gerar uma despesa muito maior do que a de fato necessária para a operação desse sistema, como, por exemplo, supondo que foi dimensionado um sistema conjunto motor e bomba para recalcar água de um reservatório apoiado para um reservatório elevado. Só que no seu dimensionamento considerou-se uma vazão em que o seu rendimento está muito baixo, por exemplo, está em 40%. Esse não é o ponto ótimo de operação dessa estação, desse conjunto motor e bomba. Então, esse dimensionamento vai impactar na despesa desse sistema de abastecimento de água. Então, é sempre ideal que no dimensionamento desses elementos considere-se os rendimentos máximos para a sua operação. No caso desse conjunto motor e bomba exemplificado, nós temos aqui o rendimento máximo de 60%. Por fim, eu acho que esse é o último slide do aprofundamento de alguns pontos. Queria tratar com vocês sobre um outro aspecto que é importante a se considerar no gerenciamento, na gestão de um sistema de abastecimento de água, que é o horário de ponta do setor elétrico, tá? Porque como a gente tem elementos que consomem energia elétrica, no caso a estação elevatória de água, e no caso do sistema tarifário elétrico, nós temos alguns horários em que o preço da energia é maior do que em outros. Por exemplo, nós temos 3 horas do dia em que o preço da energia elétrica é muito maior do que em outros horários. No caso, essa tarifa aqui é uma tarifa desse mês, tá? É uma modalidade tarifária desse mês, em que a gente tem que o consumo de energia elétrica no horário de ponta, que seria equivalente a essas 3 horas, cada quilowatt-hora corresponde a R$ 3,07. E no horário fora de ponta, apenas 0,29 centavos. Então, a gente já consegue identificar a diferença de preço. E uma prática interessante de um gestor implementar no seu sistema de abastecimento de água se possível, se tiver dentro da possibilidade da capacidade das unidades de reservação, paralisar o bombeamento de água ao longo dos 3 horários de pico do setor elétrico. Se não conseguir paralisar integralmente, pelo menos parcialmente, para que o consumo de energia elétrica seja minimizado nesse sistema. Bem, a exposição que eu tinha a vocês era essa. Espero ter atendido, ter esclarecido algumas possíveis dúvidas. E agora, esse momento, eu acho que nós temos só 5 minutinhos até o final da aula, mas é um momento para tirar dúvidas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida que ainda não foi esclarecida, que você levantaram ao longo das aulas, esse é o momento para que essas dúvidas sejam esclarecidas. Se eu não conseguir responder agora, com certeza eu faço uma pesquisa, vou atrás e respondo para vocês a posteriori, enviando para a Dayana ou para a Bruna. Alguém tem alguma dúvida? Se sim, pode abrir seu microfone e falar, tá? Professor, a gente Olá, está oi. com uma aluna só, que é a Carielle. Então, Carielle, se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Não, nenhuma dúvida não, professor. Confesso que eu não dei uma olhada no material como um todo, né? Mas é muito boa a sua explicação. Vou aprofundar mais a questão do material mesmo, e qualquer dúvida eu coloco no fórum. Você tem acesso ao fórum com frequência, né? Até o momento eu não tenho... Isso está sendo ajustado, essa questão de acesso ao fórum, do meu acesso ao fórum. Mas, se você colocar lá, acredito que ou a Dayana ou a Bruna me enviam e eu posso responder e elas retornam a resposta para você. Uai, você não tem acesso? Eu acho que até o momento não.
Tá. O professor ainda não tem acesso à plataforma. O Francisco está tentando colocar os professores que faltam, mas é o pessoal do TI da UFPA que tem que fazer isso. Por isso a dificuldade. Entendi. É porque eu achei que por meio do fórum a gente tirava algumas dúvidas. Mas tranquilo. A gente terá outro encontro, professor? Pelo que eu entendi, esse é o único encontro, não é, Bruna? Fabiana, você pode dar um panorama melhor em relação a isso? Sim, Carielle, esse é o encontro síncrono da disciplina, ela é uma disciplina mais curta, então ele contém um encontro, essa e a poluição das águas, tá? Por conta de carga horária mesmo, e a próxima disciplina serão, acho que 1 ou 2 encontros, tá bem? Entendi. Então, infelizmente, esse é um encontro único. Ok. Isso. E pode sim projetar ali suas dúvidas, comentários, enfim, no fórum, que a gente viabiliza para o professor, para que ele consiga responder, ter acesso e tudo mais, tá bom? Tá, ok. Bem, então essa era a minha exposição. Espero ter atendido ao planejado. E bem, obrigado por esse momento junto. Obrigada, Obrigado eu. professor. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada, Boa noite, Carielle. Tchau. Obrigado, Tchau. Carielle, obrigado, Jorge. Muito boa a Obrigado também. explanação. E a gente se fala em breve, tá? Tá ok, Fabiana.